Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um bate-papo hoje com uma pessoa sensacional, amiga nossa, daqui da vila, gente da gente, vai contar a história dela. Mas antes de começar essa história, o Igor tem que dar aquele recadinho. Como sempre, né, pessoal? Curte, compartilha, fala pros amigos, quem gosta, quem não gosta, ajuda os pretinhos. E antes de tudo, agradecer os presentes que recebemos aí da Black School. Black School, uma história também que tá no canal do Arnaldo, um cara, uma história de superação incrível, de vários gatilhos aí para quem tá meio desanimado com a vida e acha que não é possível. Tudo é possível, a gente fala isso no canal. Obrigado pessoal da Black School, vou deixar aqui, segue lá no Instagram do pessoal, porque produtos de qualidade. E obrigado pela camiseta, né? É. E agora vamos falar com a nossa amiga Andressa. Andressa, antes de tudo, muito obrigado que por agradeço. aceitar o convite e estar com a gente aqui no canal. Deixa suas redes sociais para a galera te seguir e saber o que você faz aí. Obrigada, gente, pelo convite. Fiquei muito feliz. Acho que esse é um caminho muito bacana, né? Que vocês escolheram de poder divulgar histórias de pessoas que estão próximas e muitas vezes a gente não conhece, não sabe, né? Minhas redes sociais, Mães de Trigo, Mães de Trigo. @Mães de Trigo. no Conheço a família, conheço bastante gente da família. Só um pouquinho. Mandar um abraço para todas aí, se for falar o nome aqui, a Aí gente... vai ser um vídeo só disso. E também meu site, mãesdetrigo.com, não é? Tem lá sobre psicologia, sobre todo o meu trabalho, é bacana para o pessoal poder conhecer. Vou deixar aqui embaixo também todas as redes sociais, clique em dúvidas ou quer entender, ela vai contar um pouco aqui, mas segue ela porque tem bastante conteúdo de altíssima qualidade lá, não é? É coisa pra gente desenvolver pra vida, né? Eu falo, a psicologia, a maternidade, os filhos, são coisas que mudam o mundo, então tem muito conteúdo Sim. lá. Vamos começar esse bate-papo então? Vamos. Andresa, conta um pouco pra gente de como foi o seu início, a sua trajetória para chegar hoje, fazer o que você faz, que é trabalhar com psicologia. Eu falo que a minha história é dividida em duas etapas, né? Antes e depois da maternidade. Eu acho que de todos os títulos, eu gostaria de sempre dizer que esse é o que de fato me representa e faz com que minha vida tenha sentido para todas as outras possibilidades que eu faço, né? A maternidade mudou a minha carreira, a minha forma de pensar, a minha forma de ver o mundo, a minha forma de agir. E então a gente tem essas duas fases aí bacana, né? Para desenvolver e entender como é que a minha vida mudou tanto. É que a nossa vida, gente, são feitas de fases, né? Acho que a gente tem que passar por várias etapas dela, né? E todas elas servem de aprendizado pra gente. Sim. E eu também sou pai, isso é transformador. E ela vai contar um pouquinho aí dessa parada, eu vou entrar bastante. Pois eu comecei a fazer psicologia, né? Cursar psicologia e comecei a trabalhar na área de recursos humanos, né? Então, trabalhava em empresas, fazendo desenvolvimento de gente. Meu negócio é gente, né? Pessoas, né? Então, antes da Pessoas, psicologia, você trabalhava com RH? Ou não? Não, eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Na verdade, comecei a trabalhar cedo. Hoje em dia não pode mais, né? Hoje em dia não pode mais. Na verdade, como jovem aprendiz, né? Tem, né? Tem, como jovem aprendiz pode trabalhar. Mas naquela época não, né? Mas enfim, comecei a trabalhar com um auxiliar de escritório. E depois, quando eu entrei na faculdade de psicologia, daí sim eu fui para a área de recursos humanos, né? Trabalhei lá porque fazia estágio também, enfim, tinha Sim. aquela coisa prática, mas o meu foco sempre foi consultório. Eu entrei para psicologia pensando em consultório. Mas aí você vai crescendo na carreira, né? E aí dá aquela acomodada, tipo, nossa, como é que eu reinicio agora do zero e tal. E uma coisa interessante é que eu sempre pensei assim, trabalhando em RH, era muito comum as mulheres voltar de licença maternidade e Certo. pedir para ser mandada embora, ou pedir demissão, né? Que não queriam mais. E era algo que eu realmente não entendia muito bem. Eu falava, O porquê? gente, o que acontece? Que a mulherada que vai e depois não quer voltar, né? E eu sempre desejei muito a maternidade, mas isso não fazia sentido. Eu não entendia o que faltava ali para esse retorno. E até que eu fiquei grávida, né?
Aí você falou, vou entrar nesse universo pra entender. E aí eu cuspi pra cima e caí na testa, né? Eita, nós. Muita gente, ó, Só muita quando gente passa por isso. só quando a gente passa, vive realmente, que a gente vai entender alguns porquês, né? Porque quando você tá de fora, é muito fácil você falar, gente, nossa, como, né? Faz isso. Julgar, né? Julgar, exatamente. Que é uma coisa que eu falo para as pessoas. Hoje em dia, depois de tanto aprendizado, não julgue. Primeiro entenda, para depois só saber quem de tá fato naquela o que situação, né, vai conseguir entender, assim, Sim. toda a vida dela, né? O que tá ali por detrás. Enfim. E eu sempre falei, imagina, né? Fiz faculdade para chegar aqui e largar minha carreira. Não, de jeito nenhum. Só que quando eu vi meu bebê pequeno, a empresa que não queria nem me dar férias, falou, não, volta, né? Com 4 meses, eu falei, não, gente, não faz sentido nenhum, né? Esperei 9 meses para ter meu filho, para estar ali. E agora eu vou deixar, né, em tempo integral na escola e voltar. E aí me deu aquele desespero e eu pude entender todas aquelas mães que vinham. O né? porquê que elas não... O porquê. A maioria não voltava. Porque é que muitas, né, acabam optando por não voltar. E aí foi isso. Aí pedi demissão, dei pausa na carreira. Falei, gente, todo mundo achando uma loucura. Como assim? Eu falei, pois é, gente, a vida é um aprendizado, né? E a gente precisa se permitir também se conectar com aquilo que faz sentido pra gente, né? Eu acho que também não é uma regra pra todo mundo, não é um caminho único, mas a gente ouvir, nossa, isso faz sentido pra mim, né? Eu tenho essa necessidade de ficar um pouco mais, porque eu acredito muito que é nesse período que os filhos precisam muito, né? Porque depois a gente tem que criar pra eles voarem. Pro mundo, né? Pro mundo, né? Correto. Soltar asas pra voar. Mas nesse momento ali, com 4 meses, é o momento que ele precisa do aconchego, né? De ter a presença pra ensinar, enfim. E aí foi onde eu fiz a minha transição de carreira, né? Falei, bom, é uma oportunidade pra investir naquilo que eu realmente quero, que é trabalhar na parte clínica. Então, abandonei a minha carreira corporativa e parti aí para empreender solamente né, no consultório. Claro que são caminhos onde a gente vai, né, construindo, nunca é nada fácil, né? Como não foi lá no começo, né? Até você Exato. fazer toda a faculdade, teve todo um processo que foi difícil. Sim. Não foi fácil. Teve que pegar o ônibus, teve que ralar, teve metrô que... vai pra lá e fala, acordar às 6 da manhã e voltar 1 da manhã pra casa, né? É, Fazer tudo- faculdade lá na Santo Amaro, então... Teve vários sacrifícios Tem muito no caminho. sacrifício no caminho, né? Quando a gente vê, é bem importante isso que você tá falando, quando a gente vê o resultado ali, parece que, entrou na faculdade e saiu pronto, né? Mas não. E a gente vê o resultado e as pessoas também, porque as pessoas às vezes vê o resultado e acham que de repente foi fácil. E esse caminho não é fácil, né, meu? Você tem que entender que vai ter alguns obstáculos e dificuldades, e aí no final você vai falar, puta, valeu a pena. E fazer essa escolha, né? É uma coisa muito arriscada. Você trabalhar CLT, ter todos os seus benefícios, estar com um filho pequeno, né? As despesas aumentam, enfim. Então, ter tudo isso também para você apostar num negócio, né? Sim. Que você fala, cara, quando é que eu começo a dar retorno? Que no começo é muito investimento. Você tem que investir no lugar, né? Você tem que investir na formação, na sua divulgação, enfim. E aí até você começar a colher aquilo. Teu retorno. Né? Mas eu acredito muito que também quando a gente faz aquilo que é da nossa essência, né? Que tem paixão, que faz o negócio vibrar, a gente também atrai, né? A gente também vai construindo aquele caminho de uma forma mais prazerosa, né? Os desafios, eles não ficam... Ai, nossa. E o universo, ele conspira a nosso favor, né? Ele começa a mover ao nosso redor, para que as coisas... As pessoas certas comecem a entrar no nosso caminho. Chegar, vir. E aí, essa é uma primeira etapa, né? Então, a primeira grande mudança aí na maternidade também foi essa transição de carreira. E com a chegada do meu segundo filho, do Marcelo, o mais velho começou a ter uma demanda óbvia, né? Tranquila, de ciúmes, que é natural quando chega o mais novo. E aí eu comecei a me incomodar com aquilo. Eu falei, como é que eu vou dar conta disso, né? A gente sabe que é ciúmes, que vai passar, mas eu, como mãe, não me senti o suficiente. Eu achei que eu pudesse fazer mais alguma coisa. Eu falei, bom, se o ciúmes é algo que a gente entende ali, eu vou ver como eu posso me aperfeiçoar. Sim. Como é que eu posso melhorar para ajudar ele a passar por esse período. E aí fui estudar e conhecer a disciplina positiva, né?
comecei a ler puramente para ajudar meu filho mesmo, né? E a mim como mãe, acho que Sim. essa é o principal ponto. Começou a fazer muito sentido, né? A disciplina positiva é uma forma onde utiliza firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Então, assim, a gente vai colocar os limites, mas de uma forma gentil. Sim. E aí aquilo me encantou, eu fiquei assim, sabe quando você fala, gente, como é que eu não bebi dessa fonte antes? E comecei a usar com o Murilo e começou a dar um resultado muito legal, né? Bacana. Muito legal. E aí eu falei, cara, eu preciso contar isso para outras mães. E aí comecei a dividir com as minhas amigas, né, que eram mães. Aí, mães, já compartilham esse vídeo, né? Comecei a dividir, gente, tô fazendo assim, não, tá dando tal resultado. E aí, de repente, as mães, Andresa, você precisa fazer um evento, né, uma palestra, um workshop pra gente poder Transmitir isso para mais pessoas. transmitir para mais pessoas, entender, tirar mais dúvidas e tal. Eu falei, cara, até que é uma ideia bacana. E aí abriu esse outro braço, né, dentro da minha clínica, que é esse trabalho voltado para as mães. Onde que é a sua clínica hoje? Na Lapa. Eu atendo na Lapa e no Brooklyn, né? Eu atendo em 2 lugares. Um que é perto da faculdade e outro aqui mais perto da casa. E aí isso floresceu, né, de uma forma com que outras mães foram entendendo que há um caminho entre o autoritarismo e a permissividade, né? Ou a gente, nossa geração, né, que fala que a geração engole o choro, né? Nós Sim. falamos, não, precisa chorar, é assim, pronto, acabou. Então, que é uma coisa, uma educação mais autoritária, que o pai manda e a criança simplesmente obedece. Ou a gente tem pais que procuraram fazer o inverso disso, né? Como foram muito rígidos, receberam uma educação rígida, procuraram fazer o oposto disso, que é uma educação permissiva. O que é uma educação permissiva? Ah, eu vou ser o pai legal, mãe legal, tudo pode, levo na conversa, tal. E os limites... Eu Vão acho passando. eu acho que eu tô no meio termo, hein? Nem cá nem lá. Eu acho que eu... Então, esse é o grande dilema, né, da nossa geração, porque a gente não aprendeu como dosar isso de uma forma equilibrada, de colocar os limites, mas de não precisar ser tão autoritário e também ser um cara legal, mas conseguir colocar os limites, né? Esse Sim. é o desafio. Então, esse é o caminho do meio, que a gente chama da disciplina positiva, né? Onde a gente vai conseguir ter uma boa relação com os nossos filhos, uma relação de conexão, mas principalmente colocar os limites, que eles são importantes, né? E ter uma boa educação também, né? Sim, sim. E a educação respeitosa, ela ensina pra vida, né? Sim. Não é só pro aqui e agora. Eu acho Sim. que essa é a grande diferença, né? Não é simplesmente a gente... quero agora que pare essa briga entre os irmãos, por exemplo, que é uma coisa muito comum, né? Sim. É pensar nessa relação a longo prazo, né? É construir com que a criança entenda que ela pode se colocar, né? Ter pensamentos diferentes do irmão e ainda assim ter uma boa relação. Eu acho que é mostrar o que o acontecido pode trazer de bom e de ruim. Uhum. De uma forma, de repente, lúdica, mas falando sério, mostrando para a criança, ó, você está brigando, você me corrige se eu estiver errado, que vocês estão brigando, qual é o motivo? Por que disso? O que vai te fazer bem? O que vai fazer mal para o seu irmão? Uhum. E se ele fizer diferente, mostrar para eles todo o processo, né? Uma coisa legal na relação de irmãos, isso que você tá falando, é que assim, muitas vezes os pais sempre querem intervir, né? Então, tipo, um tá brigando, ou vai vir em defesa do mais novo, né? Ou vai pedir pro mais velho, pô, dá uma trégua. A gente sempre quer fazer uma intervenção e isso faz com que a gente fique de um lado, né? Então, se vocês dois tiverem, eu vou falar, não, faz isso, não, faz aquilo. Um vai se sentir protegido e o outro vai se sentir, né? Tipo, toda vez minha mãe vem lá defender ele, né? E a grande sacada é a gente ensinar os irmãos a se resolverem, né? Sim. A gente não puxar para um lado ou para o outro. A gente dizer assim, olha, eu acredito que vocês dois têm conta de resolver esse problema. Assim como vocês entraram nisso, conversem, se escutem e cheguem a uma solução. Isso. É isso. E aí eles vão aprender a falar, não, é verdade, se a gente criou o problema, a gente também é capaz de buscar, de encontrar essa solução, né? Então, são caminhos que a gente não recebeu lá atrás, né? Os nossos pais sempre vinham... Não, e é Ou bem legal apanha que a todo gente, mundo. e a gente tem, eu tenho até um exemplo aqui, bacana, que é meu e do Alan.
que se encaixa bem nisso que você está falando, porque quando a gente era novinho, que a gente... Novinhos somos ainda, né? Somos ainda, né? Que a gente supostamente estava entrando nesse conflito, o nosso pai pegou e colocou nós dois sentados um de costa pro outro e falou, ó, vocês vão ficar aí até um determinado tempo. Aí vocês nunca mais vão brigar. E aí, de lá pra cá, mano, nunca mais a gente senta e conversa, mas as pessoas até ficam admiradas do tanto que a gente se combina e se completa e é confidente um do outro, mas existe essa parte que você falou, que era uma parada mais rígida, né? Então, vocês vão ficar aqui pra vocês entenderem que vocês não podem brigar, vocês saíram do mesmo lugar e tal. E hoje é totalmente, tem que se tratar diferente, né? Sim, sim. A educação respeitosa, eu falo que ela vai por todas as relações, né? Começa na relação dos pais com a criança. Porque a gente tem muito mania de achar que só a gente sabe, que só a gente tem todas as respostas. Sim. A gente não considera muito o que a criança pensa, o que ela tá falando, qual que é o desejo dela. Não, é isso e pronto, né? Então, na disciplina positiva, a gente ensina muito a essa escuta, né? Como é que se meu filho tem um problema, como é que ele pretende resolver? A gente tende a ir lá e já fazer por eles, dar resposta. Não, faz assim, fala isso pro seu amigo, né? Não, se falar isso, responde aquilo. E aí a criança, ela não pensa mais, ela simplesmente é um robozinho que executa o que os pais falam, né, como que é pra agir. E aí eu tenho um exemplo muito legal do meu filho, que foi quando eu comecei a utilizar, que ele tinha, né, muita dificuldade para acordar. Então era aquele caos de manhã, você acorda, ele ficava lá rodando, aí chama de novo, aí põe uma blusa e dorme mais meia hora. Então era aquele estresse, porque você fala, chega uma hora, né? E aí? Deu, o limite temperatura vai... A temperatura, você tá atrasada, correndo pra se trocar, e a criança lá naquele ritmo e tal. E aí uma das sugestões é que a gente sempre pergunte pra criança como é que ela pensa que ela pode ajudar a resolver aquele problema. Então eu fui lá, falei, Murilo, como é que a gente pode fazer? É chato pra mamãe também ficar, Murilo, vai, acorda. Não é chato, ele é, mãe, é muito chato quando você faz isso. Eu falei, então, eu também não gosto. Mas também é chato eu te chamar e você não levantar. Então temos esse problema, como é que a gente resolve? E aí ele pensou, falou, já sei, mãe. Pega um galo. Quando o galo cantar, eu acordo. Ah, que legal! Aí eu falei, meu... Ô, Murilo, parabéns! Parabéns, hein? Criativo, hein? Aí eu falei, gente, lascou, deu errado, né? Porque assim, como é que eu vou pegar um galo, o galo cantar na hora que eu preciso, que o menino acorde e garantir que o menino vai acordar? Não deu certo. Aí uma amiga minha falou, Andresa, já tem galo no celular, toque de galo. Mas eu vou te falar, vocês sabem como que é o galo, né? Eu falo isso porque eu fui pro sítio do meu padrinho e ele tem 76 galinhas, tem galo. Cara, das 5 horas, 6 horas, eles já vão pro galinheiro. Por isso que eles cantam muito cedo. Porque eles vão dormir muito cedo. Por isso que o pessoal fala, acorda na hora do galo cantar. Porque ele vai muito cedo pro galinheiro, então ele acorda cedo. Aí ele canta. Aí uma amiga minha falou, Andresa, tem um galo no celular. Eu falei, você tá brincando? Ela falou, tem tudo agora, né? Aí, beleza, eu peguei, coloquei o galo, não falei nada pra ele. Falei, bom, vamos ver se eu comprasse um galo, se realmente o negócio ia dar certo. Programei o celular lá, deixei o galo pra tocar no horário que precisava. O galo tocou, o menino. Mãe, você comprou um galo? Aí eu falei assim, não comprei bem um galo, mas já que você queria acordar com barulho de galo, tá aí. Mãe, eu adorei. Olha, e a partir legal. daí, gente, o menino começou a acordar cedo com o galo. Óbvio que acorda a vizinhança toda junto, né? Nossa, o papai falou, Deus, eu comprei um galo. Os vizinhos... Mas assim, resolveu. Eu já tinha tentado massagem, eu já tinha tentado cantar, já tinha tentado fazer devagar, no grito, no pulo, vinho de Homem-Aranha, já tinha tentado de tudo. Só que é isso que a gente precisa entender. O que funciona pra você não funciona pra ele. Né? Eu não sei qual é, da onde ele criou, que talvez pra ele essa questão natureza, ou viu em algum desenho, alguma coisa que assim, putz, acordar com um som de galo é uma delícia. Pra mim é péssimo, mas pra ele é ótimo. Então assim, olha que incrível, né? Eu ia ficar tentando 1000 coisas e não ia ter resultado. Quando eu pergunto pra criança, ela me dá a resposta daquilo que faz sentido pra ela. Escutar eles, né? E quando eu respeito essa
essa escolha, eu resolvi um problema, né? Do que, gente, não, meu filho não tem jeito, eu já fiz massagem, já fiz isso. Não ia resolver mesmo, porque o galo, eu nunca ia chegar no galo. Exato, como que você imaginar que o som do galo é o que É o deixa que... ele bem pra para poder acordar. Pois é. E eu tô nesse dilema em casa lá, o Valentim, ele acorda cedo. Agora o Caetano, ele quer dormir 2 horas da manhã e acordar meio-dia. Só que eu já fiz o cálculo do horário. Então agora a estratégia, porque volta às aulas, é o quê? Vou conversar com ele, pegando essa dica importantíssima, porque eu sou um cara de conversar e fazer reuniões com os meus filhos e com a minha família. E aí eu vou perguntar para ele, porque o que eu estava fazendo? Esses 2 dias eu fiz isso e deu certo. Vamos dormir cedo. Sim. Você precisa dormir 12 horas. E aí ele tem acordado cedo. Só mudar que não o foi horário. uma pergunta, eu tracei uma estratégia. Funcionou? Mas de repente conversar com ele e ele se sentir mais confortável, Sim. vai ficar mais mas agradável. a questão dele, então, não é a dificuldade de acordar, é que ele vai dormir tarde também, então automaticamente isso acaba estendendo Porque o ele horário. fala que ele não tem sono, ele fica mexendo pra cá, pra lá e tal, Uhum. mas eu percebi que quando no dia, se eu dou uma canseira nele, aí ele chega mais tarde cansado. E é isso que daqui a pouco eu vou te perguntar sobre isso. Tem uma legal. coisinha aí. Então, são coisas simples, né? Eu falo assim, não é inventar roda, mas é algo que a gente não teve, né? Um trabalho de Sim. escuta, de respeito. Diálogo, né? A criança tem uma ideia diferente. Você fez tudo que a sua mãe e seu pai queria? Não. Você fez? Não. Ninguém fez, gente, né? Uma coisa ou outra a gente tem que obedecer ali, é obrigado a fazer, mas muita coisa, principalmente quando chega na adolescência, você fala, mas eu não penso assim, eu não quero isso, né? Eu não gosto da blusa verde, eu quero usar amarela. São ele já coisas tem isso, né? simples, exato. Com essa idade Todos ele já nós tem essa... já temos as vontades. Putz, eu não gosto dessa fruta, mãe, não, você é obrigado a comer essa fruta, né? Então, quando a gente começa a deixar com que a criança faça escolhas também, ela começa a se perceber o quanto que ela tem de fome, né? O quanto que ela precisa falar com o pai, pai, né? O quanto as emoções que a gente não teve educação emocional começa a partir dessas pequenas escolhas, né? Desse pequeno conhecimento. Nossa, eu gosto de acordar com o galo, eu gosto de acordar, né? Assim, então são coisas que vão se desdobrando e a longo prazo faz com que a criança tenha uma autoestima melhor, faz com que a criança se conheça o que ela quer, o que ela vai poder dizer não, o que ela vai poder argumentar. A gente tem muita expectativa de que a criança boazinha, obediente, nossa, é maravilhoso. Claro, não dá trabalho nenhum, Sim. né? Mas os filhos não são para isso, né? A gente tem que criar eles para nessa fase eles poderem desenvolver em toda a sua potencialidade e ir para o mundo mais seguro. Porque a criança que só fala amém, amém, amém para tudo que a gente fala, quando chegar no mundão futuro, tem uma relação abusiva. Por quê? Eu tenho que falar amém. Eu não posso debater. É enxergar isso também, né? Enxergar Não é isso só também. porque é uma Porque se criança eu sei boa, que- pode ter alguma coisa que tá travando ela. Exato, porque se ela também não aprende a pensar, a fazer escolhas, a avaliar o cenário, eu não gosto disso, mas eu vou comer porque minha mãe tá falando. Putz, né? Eu vou fazer outras coisas que a minha amiga quer porque eu não vou falar não pra ela, né? Sim. Eu não vou falar não pro meu chefe, eu vou ficar ali num trabalho que não me dá um retorno, onde eu sou maltratada porque eu não posso. Então tudo tem uma consequência quando a gente não se conhece, né? Quando a gente Isso não veio sabe fazer desde escolhas. criança, né? Vem desde criança. Eu falo que é do berço, né? Nasceu ali, a gente já pode estar estimulando o bebê a pensar, a saber esperar, ter paciência, fazer escolhas, né? Em Pequenas atitudes, né? pequenas atitudes do dia a dia que a gente consegue ir ensinando essas habilidades de vida, né? São habilidades que vão pra frente. Pra vida, né? Pra vida. E o que agora vai entrar na pergunta que me move, me comove muito, e eu falo para as pessoas que é os pais observarem isso, mas tirarem tempo para os seus filhos. Porque é uma coisa que eu prezo na minha vida. Eu não troco momentos com meus filhos, com a minha família, por conta de trabalho. E para você ter isso, é o que? Você tem que ter gestão da sua vida, organização da sua vida. Eu dou mentoria sobre isso, eu falo sobre isso porque isso acontece na minha vida. Eu mostro para as pessoas a realidade dela. A gente não pode ficar cultivando coisas ou colecionando coisas
e esquecendo de momentos. Uhum. Porque isso é pra vida. Pô, você brincar com seu filho, eu vejo muita gente que trabalha e não observa os seus filhos. Não tira um tempo. O que eu vejo de criança carente, quando a gente emocionalmente, queria que você falasse um pouco sobre isso. Não, é perfeito, né? Aplaudir aqui você. Porque... Obrigado. Porque realmente é isso, né? A nossa geração foi uma geração que teve mais uma escassez de recursos, né? De passeios, de viagens. E então hoje os pais têm uma oportunidade, né? Já que na maioria das casas pai e mãe trabalham, então se preocupa muito em proporcionar essas experiências que eles não tiveram. E aí acaba assim, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que dar o tênis, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que dar viagem, eu tenho que trabalhar muito porque eu quero dar tal escola, né? Fica preocupado muito com essas coisas, que legal. Em dar o que legal, não teve, né? Em dar o que não teve, então assim, eu quero suprir a minha criança interior, que ficou frustrada lá atrás, porque os meus pais não deram, né? E, óbvio, legal fazer isso, só que assim, a gente esquece que os nossos pais, as mães muitas vezes não trabalhavam, os pais não trabalhavam loucamente no celular quando chegava em casa. Quando chegava em casa, o pai tinha um tempo de sentar, de estar lá, de brincar, de jogar uma bola, né? Ou as mães em casa podiam acompanhar como é que foi na escola, né? Chorou, buscou. Então, era uma outra relação. Então, assim, a gente oferece as coisas materiais, mas a gente esquece da presença, né? Então, que é o mais importante. que é o mais importante. Eu postei um vídeo, inclusive, lá no meu Instagram, né, de um menininho falando exatamente isso, assim, legal, a gente gosta de ganhar celular e tal, mas não adianta eu ter o celular se eu não tenho meu pai aqui do lado pra olhar e comemorar que eu tô passando. Se eu não tenho meu pai aqui pra falar, olha, né, que legal esse jogo, eu tô lá com o celular sozinho, isolado. Não é isso que eu quero a presença. Eu posso não ter o celular, mas se eu tiver uma bola, se a gente estiver conversando, me levando de cavalinho, cara, é a brincadeira mais legal. É a brincadeira. E é o que eu falo para as legal. pessoas, o que vai ficar gravado na memória, isso, na memória, não é o melhor presente, não é o maior, o mais caro. É suas atitudes com o seu filho. Exatamente. Pô, você brincar de esconde. Quem aí? Vou deixar essa. Quem aí hoje brinca de esconde-esconde com o filho? Eu Pega-pega, pique-esconde. Faço tudo. Faz brincadeiras da sua época. Traga as brincadeiras da sua época e faça com seu filho. Sim. E aí você põe lá, se quer fazer um teste, põe um brinquedo e a brincadeira. Eu tenho certeza que ele vai escolher a brincadeira porque ele quer a sua presença, ele não quer o objeto que você dá um presente caríssimo, daqui a pouco tá largado. É isso mesmo. A presença é o que faz a gente se sentir amado. Eu falo assim, vamos pensar lá no futuro, né? Os pais falam assim, não sei o que eu fiz, dei de tudo, meu filho não me dá atenção. Faltou presença, né? Porque assim... É que eu já tive amigo que chegou e teve esse tipo de conversa comigo e hoje eu ainda não sou pai. E aí vem essa reflexão aí. É a presença, né? Tem uma história... É muito louco isso, hein? É muito louco. Tem uma história que diz assim, né? Que um homem muito rico, né? Um diretor de uma empresa, ele deu as melhores escolas, as melhores babá, a melhor escola de inglês, porque ele tinha que viajar, tinha que fazer tudo, então ele deu assim do melhor para os filhos, né? E aí a mãe faleceu e ele ficou os filhos adultos. Ele se viu aposentado, sem a esposa, falou, cadê meus filhos? Aí um foi para Londres, outro foi para Inglaterra. E o pai falando, mas pera, eu dei de tudo para vocês a vida toda. E eles falaram, pai, contrata uma funcionária agora para ficar com você, para te fazer companhia. Porque foi a vida inteira. Porque foi o que a vida inteira a gente teve. Foi isso que você passou pra gente. Funcionários. Você ensinou a gente Capaz a deles, viajar. capaz dos filhos ligarem pra babá, né? Como que você tá? Tá bem? Porque é a pessoa que mais Caraca. ensinou, mais teve Não é a intenção, obviamente, desse pai, né? Desse pai foi pensando em dar o melhor, mas como a gente não fala de educação emocional, como a gente não percebe o quanto a presença é importante, só vai entender lá na frente. Então, assim, os filhos aprenderam exatamente igual o pai. Pô, se eu preciso viajar, né? Ficar fora, cuidar da minha vida enquanto, né, o pai envelhece. Então, é aquilo que a gente planta, a gente vai colher lá na frente. E é os pais entenderem que o que você faz é reflexo pro seu filho fazer. Exato. Tudo que você faz, ele vai simplesmente replicar na vida dele. Porque é da infância que ele vai criando sua índole, sua... Me fugiu a palavra. A personalidade. Personalidade. Sim.
é importante a gente olhar, né? Que assim, eu não preciso ter muito dinheiro, né? A gente aqui na vila mesmo, a gente sabe disso, do quanto as brincadeiras de rua, tipo, falo uma lembrança da minha infância, eu lembro brincar na rua de rouba-bandeira. Não tinha brinquedo, não tinha nada, eram as crianças na rua sem nada, entendeu? E isso traz, né, a questão de você se sentir ali pertencente de um grupo, né? De ter amigos, de ter família, de comemorar. Essa presença no dia a dia é um pouquinho, né? Quando a gente trabalha fora, a gente sabe, chega cansado, né? Não tá com muita paciência, quer tomar um banho, descansar. Mas, poxa, é uma escolha ter os filhos, né? E aí a gente precisa dedicar a nossa principal papel. Eu falo que os filhos é a nossa principal missão. Deixar pro mundo, né? Seres humanos incríveis, transformadores, com valores, exato. E eu tô lendo um livro agora que fala um pouco disso. Você tratar a sua família como se fosse uma empresa. Você não dá um sangue pela sua empresa? Chega em casa e trata ela como empresa. Dá o sangue pelos seus filhos, pela sua esposa. Mostra para ela que eles têm valor tanto quanto a empresa. Muito legal isso, para dar um exemplo. Quando você está numa reunião com o seu chefe, seu chefe fica falando e você não fica aqui. Agora, seu filho está falando, você está aqui, ó. Exato. Aí é sobre isso. Entendeu? Você tem uma reunião, você tem um horário marcado para falar sobre aquilo. Por que você não tem uma reunião para falar com o seu filho? O seu tempo de se dedicar com ele. Que seja 20 minutos, meia hora por dia, é o suficiente. Observe as suas atitudes no trabalho e replique em casa. Sim, sim. Né? A gente tem uma pergunta, né, que é bem bacana de fazer assim. Se você tratasse, quando o seu filho não corresponde às suas questões, um adulto, você teria algum amigo ainda? Né? Porque a gente acha que com a criança a gente pode falar, gritar na primeira, você não sabe, você derruba tudo, você não presta atenção, você vai desligar. A gente está o tempo todo, quando vai ter um contato, dizendo coisas, né? Só mostrando, só enxergando o lado negativo. Só enxergando aquilo que falta, né? Só enxergando aquilo que falta. E esse exemplo do copo é legal, né? Se eu derrubar o copo aqui, vocês não vão me xingar, né? Ou não, tudo bem, eu pego um pano, né? Sim, eu dou um jeito aqui. Tem problema. Mas e se a criança que derruba? De novo, você é um desastrado, presta atenção. Vai limpar, vai pegar, vai fazer, né? Porque a gente não trata igual, gente. E aí vamos pensar que assim, os nossos filhos estão em formação, eles estão para amadurecer, eles precisam da gente neste momento. E a gente faz exatamente o oposto, né? A gente cobra da criança o que a gente não cobra do adulto, né? Então tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. Sim. Que legal. Porque amar o filho quando ele vai bem, quando ele tira uma nota fácil. boa, quando ele tá brincando, não tá chorando, é tranquilo, né? Mas o amor incondicional, ele é real quando ele erra, quando ele repete de ano, quando ele esquece de fazer, quando ele derruba o copo. É nesse momento que você precisa estar ali pra falar, não, pera, vem cá, filho, né? Derrubou, vamos tomar cuidado, ó, é assim. Fazer igual a gente faz com adulto, né? Eu acho que esse mundo é o que eu acredito, e quando eu conheci a educação respeitosa, eu falei, cara, faz muito sentido, né? A gente acha que é um absurdo um homem bater numa mulher, vocês não acham? Sim. A gente acha que é um absurdo uma mulher bater num idoso, não é? A gente acha um absurdo duas mulheres brigarem ou dois homens brigarem, Sim. né? É agressão, é violência, Sim. né? Mas a gente não acha um absurdo um pai bater num filho. A gente chama isso de educar. Né? Pera, cara, em todas as esferas isso é violência, e com a criança a gente acha que tá educando. Que é normal. Que é normal, que é assim que ele vai aprender, um cérebro que ainda está em desenvolvimento. Né? Não, a gente precisa ensinar, apoiar essa criança, entender que ela tá num processo de evolução. E a gente também, de novo, mesmo adulto, a gente comete os mesmos erros dos nossos Eu tenho uma filhos. pergunta referente ao que a gente comentou. E esse pai que tem esse problema, essa distância com esse filho, e que não fez o que você falou muito bem aí, e hoje, como que ele consegue, de repente, corrigir isso? Ótima pergunta. A melhor fase, assim, né? Os primeiros 6 anos, né? Na primeira infância é onde a gente consegue construir um vínculo com a criança, onde ela se sente Certo. respeitada e a autoestima dela vai.
Depois, na adolescência, a gente tem uma segunda chance, eu falo, que aí naturalmente eles vão começar a comparar, né? E tem um afastamento da família em busca do seu grupo, em busca da sua identidade ali, qual grupo ele quer pertencer. Então, vai ter um distanciamento dos pais. Então, é um momento de os pais também criarem. Ah, perdi a primeira infância, na adolescência eu posso me aproximar ali e entender que, assim, ele vai fazer coisa errada, que ele vai fazer escolhas, né, como todos nós. Os pais precisam olhar pra si e falar, cara, eu fiz isso lá, minha mãe ficou doida da vida, e é natural que os filhos, a gente só aprende errando, gente, vai, né? Sim. Eu acho que vai dar certo e dá errado, então faz parte, só não erra quem não tenta. Mas passou essa fase, eu acho que a primeira coisa é sobre nós, né? Tomarmos essa consciência, então vamos pensar que já é um filho adulto, tomarmos essa consciência das nossas falhas, da nossa criança interior ferida, e poder, a partir dali, construir essa relação, né? De escolha, de ter essa conversa, olha, hoje eu entendo que lá atrás eu não tive as melhores atitudes, eu errei, não fui tão presente, mas hoje eu quero fazer essa escolha, né? Eu acho que qualquer pessoa, se você ouvir de um amigo, putz, eu não fui legal com você lá atrás, mas hoje eu quero recuperar, a gente tem um coração aberto, principalmente sendo pai e mãe, né? De dar essa oportunidade. E aí, de novo, é a gente aprender a olhar, respeitar. Meu filho gosta disso, meu filho vai fazer aquilo, eu posso não achar que é o melhor pra ele, mas eu preciso respeitar e lidar nessa relação de construção. E você acha legal o pai pontuar os erros dele pro filho? Sim, com certeza. Isso não. Ter uma conversa de realmente, né? Aberto e de coração aberto, de pai para filho, hein? Sim. É essencial a gente falar sobre os nossos erros, mesmo no dia a dia, porque senão a criança põe a gente num pedestal. Putz, meu pai nunca erra, meu pai é perfeito. Como é que eu vou falar pra ele que eu errei? Sim. Eu quero ser igual ele, um cara que não erra. Agora, se você fala, olha, hoje lá no meu trabalho aconteceu tal coisa, né? Putz, foi chato, eu me esforcei, mas deu errado. É muito importante a gente falar sobre os nossos fracassos, sobre aquilo que não dá certo, sobre fiquei nervoso, perdi a cabeça também, né? Porque ele vai falar, nossa, eu briguei hoje com meu amiguinho. Ah, meu pai falou um dia que ele também ficou nervoso. Como é que meu pai resolveu? Depois meu pai sentou, conversou, acalmou, tomou uma água. Então, isso é até mais rico, né, gente? A nossa geração, o que é o engole o choro? É tipo, não demonstra emoção, não importa o que aconteceu. Seja frio, se finja de forte e tem que ser isso, né? E não, então aí a criança fica lá, homens não choram, e aí trazendo uma estatística hoje, o maior número de suicídios são de homens, né? Por quê? Porque não tem... Eu vou falar que eu choro, hein? Isso, que como bom. eu choro. E eu mostro pros meus filhos. Eu fiz aniversário há 2 semanas atrás, e aí os amiguinhos, 16 anos, meus amiguinhos, fizeram uma festa surpresa. Entraram no meu apartamento, eu estava doente. Eles entraram e fizeram uma festa surpresa. Olha que legal. Cara, eu comecei a chorar e eles, comoveu eles, alguns começaram a chorar também. E eu falei assim, eu não tô chorando aqui de tristeza, porque meus filhos estavam. Pra eles entenderem. A gente tem vários tipos de emoções que a gente tem que pôr pra fora. Então eu choro de alegria, eu choro de tristeza, eu choro de emoção, eu choro de tudo. E isso. homem chora sim. Homem chora, gente. É essencial chorar, porque imagina a gente ter um número absurdo, porque aí acha que não pode buscar ajuda, né? Que não pode falar pra ninguém, que tá triste porque perdeu a mulher, porque perdeu o emprego, ou seja lá qualquer que seja o motivo. E aí guarda. E a emoção ela não guarda, gente. Ela vai pra algum lugar, né? Ou vai somatizar, vai virar um sintoma, vai virar uma doença. Ou realmente a pessoa não consegue lidar com a dor emocional e acaba, infelizmente, escolhendo, né, por tirar a vida, o que é algo muito triste. E o que eu falo muito para as pessoas também, controle emocional. Gente, tem vários livros. Procure um psicólogo também que vai te ajudar muito com essa questão. Mas eu aprendi a ter controle emocional através da leitura. Sim, a leitura. Cara, tem livros assim que você lê e aí você replica na sua vida que acontece um fato muito... e aí você fala, não, peraí, calma, vou raciocinar, vou entender, depois eu vou tomar atitude. E isso transforma a sua vida assim, você vai conseguir resolver coisas que você nem acredita. Temos muito caminho, né, para cuidar da saúde mental, né? O livro, eu acho que
Não só para saúde mental, mas para Pra tudo, tudo. né? O livro você lê para uma coisa, mas ele te abre infinitas janelinhas ali que você fala, cara, quanta coisa a gente pode usar ali. Mas a gente pode também fazer de uma meditação, se permitir falar o que eu tô sentindo, né? Por que eu tô com raiva? É muito louco. Né? Meu, por que eu tô com raiva da minha mãe? Eu não queria estar com raiva da minha mãe, mas eu tô com raiva. Por que eu tô? Se permita, a gente não faz isso. Não, é minha mãe, tá lá no pedestal, eu não posso sentir raiva. Cara, eu posso, eu fiquei, ela fez uma coisa que me irritou, né? Que me deixou chateado. Pronto, dá espaço pra essa raiva vir, né? Putz, eu fiquei por isso, tal. É uma conversa com você mesmo. E aí isso dá um caminho. Agora a gente fala, não, imagina, nem liguei, nem tô com ciúmes que meu irmão ganhou um presente melhor que o meu. Não, eu tô com ciúmes, né? Não é à toa que teve aquele vídeo que viralizou que a menina vai soprar a vela e a irmã sopra na frente, Sim. né? Porque é um momento que a pessoa é especial, né? Sim. Um dia ali e o outro fica enciumado, fica com inveja, é natural. Então assim, vamos dar lugar a isso, todos nós. No dia que for a outra irmã fazendo aniversário, a outra também. Vocês não, porque vocês fazem sempre no mesmo dia, Aí né? vai junto. Esse problema vocês não tiveram, olha aí que bom. Mas são questões que a gente precisa, né? Então é um caminho assim. Primeira pergunta, o que eu tô sentindo, né? Deixa vir essa emoção, qualquer que seja, é raiva, frustração, é inveja, ciúmes. E a gente tende a fugir disso, não, isso eu não posso sentir, né? Essa emoção eu tenho que ser forte, eu tenho... E outras coisas também, né? A meditação é algo que a gente mergulha no interior. Quebre esses preconceitos. Sim. Hoje eu faço meditação. Olha, tá bonitinho Cara, aqui então o negócio, hein? Meu, é muito legal. Você relaxa o corpo, parece que... Nossa, que viagem. É Não, sensacional. principalmente você. Eu fiz, na verdade, uma vez só. Mas você que não consegue dormir, tem uns. Você que me passou ainda. Eu falei pra Aplicativo, você. coloquei lá. Maravilhoso. Meu, o negócio. Você O começa que eu a viajar, faço daqui e a dá pouco você vai ver. resultado. Nanei. Nanei. Sim, porque a gente precisa acalmar É. a mente, né? A gente tá ali acelerado. O que é muitas vezes a insônia? A preocupação É porque você tá no dia com a dia algo que pensando um você monte já de coisa. fez, e aí você fica carregando aquela culpa, ou o que você vai ter que fazer que você quer que dê certo. E aí você não tá no seu momento presente, que é dormir. Né? Aquele momento não é pra você pensar na culpa ou no que você tem pra fazer. Aquele momento é pra você realmente descansar. Relaxar. E aí a gente não desliga nem de uma parte nem de outra, então é um primeiro momento. E aí a gente vai identificando as coisas, pondo cada caixinha ali no seu lugar, e aos poucos as coisas vão se E resolvendo. vou deixar uma dica gratuita aqui, que muita gente já fez e me fala que dá resultado. E eu faço. Todo dia antes de dormir, eu tenho meu caderninho, eu coloco Gratidão. tudo o que eu vou fazer no dia seguinte. Eu esvazio o chip. Sabe aquela esvaziada? Descarregar? Coloca tudo aqui e vai deitar. Depois coloca aqui nos comentários o que O aconteceu nome com disso você. é estacionamento de ideias. Coloca lá, no estaciona tudo que tem, no outro dia você... Estacionamento de ideias. Ah, agora eu já sei como eu vou entregar. Na minha mentoria eu falo sobre isso. É estacionamento de ideias. A gente coloca lá pra garantir e aí a mente Cara, sabe que tá tudo ali. Não é vai muito isso. legal, que eu faço isso. Medita. Cara, Não, é no outro muito dia parece que louco. eu tô flutuando. Sim. É muito legal. A Minha respiração. esposa até brinca comigo, fala que quando eu pego o caderninho, esse final de semana mesmo, se meus colaboradores aí assistirem, esse final de semana mesmo eu tive tava passando por alguns probleminhas aqui dentro, e aí eu precisava conversar com eles, mas só que eu tinha tudo anotado. E aí no domingo à noite eu peguei os dois pra conversar, eu falei, ó, fechei, dispensei o restante, falei, ó, os dois ficam que eu preciso conversar com vocês. E no final eles falaram, meu, a gente já sabe que você mudou, e quando você desce com esse caderninho aí, eu falei, então, façam isso na vida de vocês. É. Porque isso daí pode mudar, você, às vezes não porque sou velho, é porque às vezes a memória também fica Sim, e aí sim, você não tem tá tudo bebendo. anotado ali, às vezes é muita coisa que você Coisa. vai falar, você tem tudo pra pontuar Sim, e tal, sim, é bem sim. bacana. Não, com certeza, né, gente? E terapia, claro. Terapia. Terapia, gente, não é só pra quem tem problema. As pessoas ainda têm um preconceito de falar, ai, vai no psicólogo, quem é doido, né? Quem tá... Não. A terapia é um mergulho interno no nosso interior, nas nossas feridas, né? Eu falo que a gente sangra, se a gente não cuida das nossas feridas, a gente sangra em cima de quem não tem culpa, né? A gente vai sangrar essa dor em cima de outras pessoas. Então, a gente precisa cuidar daquilo que a gente não acomodou muito bem, daquilo que nos machucou,
do que é a nossa habilidade, que muitas vezes a gente também não reconhece, a gente tem uma super habilidade e fica ali como algo, tá bom, sou bom em comunicação, né, por exemplo. E a pessoa acaba não explorando isso. E também as habilidades que a gente precisa desenvolver, né? Quando a gente tem consciência, nossa, isso aqui é meu ponto. Então, a terapia é um autodesenvolvimento. Ajuda você né? a enxergar, né? Ajuda você a enxergar e assim, como é que eu lido com aquilo que, né, vai chegar em algum momento e eu vou precisar? Se eu sei que eu preciso, né? Se eu tô numa estrada e eu sei que se o pneu furar eu tenho um step ali, eu sei como agir. Se eu não tenho step, se eu nem sei que ele pode furar, vai por água abaixo. Então, é essa a proposta de que a gente consiga se conhecer para poder fazer melhores escolhas, né? Sim. Poder usar os nossos recursos. E é bem legal que a gente tem vídeo aqui no canal com uma amiga minha, uma amiga nossa, Sandra, também psicóloga, falou bastante sobre isso. Cara, vão atrás, procure. É caro. Não, nunca julgue o trabalho do outro. Pense no investimento que você está fazendo para sua vida. É isso aí. Essa pergunta do é caro é muito legal, né? Porque eu falo assim, quanto é caro você ter uma boa vida profissional? Quanto custa você ter um bom casamento? Quanto custa você ter uma boa relação com seus filhos? Né? Se você achar que investir custa muito, então você vai perder seu casamento, vai perder sua vida profissional, vai ficar naquele... Sim. Tudo que fica patinando, que a gente fala, gente, não consigo resolver, é uma coisa que a gente pode trabalhar na terapia, pra entender, né? Por que eu não consigo me relacionar bem com tal pessoa? Por que essa relação trava? Sim. Então, são pontos que a gente sempre consegue mergulhar e encontrar soluções. Eu tenho uma outra pergunta que eu tenho observado, mas eu vejo que os meios de comunicação não falam tanto sobre isso, que é o índice de jovens que tentam suicídio. Fala um pouquinho para mim sobre isso. Essa é uma parte bem triste, né? Assim, o número de suicídio no mundo é assustador. A gente conhece pessoas, jovens próximos da gente que já chegou no nosso ouvido que tentou se suicidar, que passou pela cabeça. E não é divulgado isso, né? Sim, não é divulgado. Ó, eu vou falar de uma realidade que eu presenciei. Eu fui dar uma palestra para jovens de classe média, tá? Tinham 100 jovens. E aí a gente perguntou assim, quem em algum momento já passou pela cabeça em suicídio? Levanta a mão. Chuta quantos de 100 levantaram a mão? Cara, eu posso chutar? 50%? Eu acho que mais, hein? Uns 70%. 90% levantaram a mão. Olha isso, pessoal. É Vamos assustador, abrir né? os olhos, vamos ficar atento aí aos filhos, aos amigos. Tudo que ela vem falando aqui no decorrer do... Caramba, 90% levantaram a mão, gente. Então, assim, talvez a gente não saiba, né? Que o adolescente hoje, os pais acham, tá lá dentro de casa, no celular, tá tudo bem, né? Não tá tudo bem, porque ele tá lá no quarto, no celular, sozinho. Sozinhos. Né? No mundo virtual, oferecendo coisas pra ele. E vendo coisas. E vendo que assim, cadê onde eu sou amado? Onde eu me sinto querido? Quem tá sentindo a minha falta? Quem tá me chamando? Ninguém, é só aqui, ó. Cara, uma é muito pergunta louco. que eu ia fazer pra gente entrar nesse universo aí do digital. E agora acho que calha bem aí o que você vem falando. Que eu me lembro de jovem, eu nunca tive pensamento de suicídio. Mas não sei se é porque a gente não tinha outra tecnologia, porque a gente brincava pensamento muito. é só ir pra rua. Mano, era futebol, era o carinho da mãe, era o carinho do pai, mesmo na correria, que ele era o provedor maior. Minha mãe trabalhava, mas sempre tinha o tempo de passear, de fazer um piquenique. É o que a gente falou lá no início, porque a nossa geração, emocionalmente, nós tínhamos presença de pais. Nem que fosse na hora que o pai chegasse 8 horas da noite, mas ele não chegava com o celular. Ele chegava em casa e ele tava ali pra conversar, pra brigar, nem que fosse pra bater. Meu pai tava lá em casa. Hoje os pais vão pra casa, mas vão com o celular, vão com o notebook pra continuar trabalhando. Então, assim, eles não estão lá, eles não estão vendo, né? Porque a gente precisa disso aqui ser visto. Sim. Vai num lugar e ninguém olha na sua cara, você passa desapercebido. Gente, é horrível, a gente se sente mal, Sim. né? É a mesma coisa com os filhos, se eles chegam lá e não tem, então assim, nossa geração emocionalmente, essa geração que está vindo, ela não tem isso. Ela tem coisas materiais, elas têm viagens, né? Elas têm coisas, mas não tem presença. E aí é por isso que esse número hoje e numa idade cada vez mais cedo.
E isso é mais Qual é a assustador. idade aí que Não, você hoje, tem? a partir de 14 anos, a gente tem um índice Caraca. muito alto, né? Muito alto. Por quê? Isso- Porque a isso dor você tá emocional fal- é isso muito você grande. tá falando que a palestra deu de classe média, né? E essa que eu fiz foi em classe média, né? E então, assim, você vê, não é questão, nem tá relacionado à questão dinheiro. financeira, nada disso. Mas eu tô dizendo que em todos os níveis, né, os jovens estão buscando isso como uma saída. Por quê? Porque a dor emocional, ela não é vista. A pessoa fala assim, ah, mas que bobeira, você tá triste por isso, né? Então tem uma invalidação daquilo. Aí você fala, gente, o que eu sinto não é certo, né? Ele me falou que não precisa ficar triste por isso. Nossa, eu sou muito ruim mesmo, porque eu tô triste por isso. Então não deve ser tristeza. Então o que que é? Eu não sou bom. Então eu vou me enfiando cada vez mais num buraco porque eu não encontro apoio emocional, né? Por isso que é muito importante a gente verbalizar as coisas que a gente tá sentindo, o que a gente passou, o que aconteceu, para que o outro fale, cara, eu entendo, né? A gente não tem que falar, não, isso é bobeira, é forte. Igual eu tava contando pra vocês hoje aqui, meu filho falou, ai mãe, tô com medo de ir pra escola nova. Natural a gente fala, não, mas não precisa ficar com medo, é escola, é tudo igual. Não, Sim. ele tá com medo, né? Porque ele não sabe o que vai vir pela frente, não sabe Vai como vai encontrar. reagir, se as pessoas vão ser carinhosas ou não, se vão acolher, né? E se eu tiver vontade de chorar, como é que vão me ver? Então, tá tudo bem tá com medo, filho, é natural. Quando a gente vai fazer uma coisa pela primeira vez, a gente fica com medo mesmo. Então, quando tem esse acolhimento, você se sente mais seguro. Putz, então é normal, eu tô sentindo medo, né? E faz parte do meu processo, Sim. e eu vou superar esse medo. E aí, quando ele chegar agora da escola, eu vou falar, e aí, como é que foi? Passou medo? Superou? Foi legal? Sim. Então a gente aprende que as emoções elas vêm e vão e a gente precisa ir fazendo essas escolhas. Pessoal, é entender e agir de forma diferente. Eu falo para as pessoas, não é o quanto você tem de dinheiro, Uhum. é o quanto você se entrega, o quanto... eu brinco muito com os meus filhos, eu falo para eles, às vezes eles falam, não, o fulano é milionário. Eu falo, filho, a gente também é milionário, Uhum. porque a gente se ama, a gente tá junto. Uhum. E isso, tem muita gente que tem milhões e não Tá tem sozinho? esse dinheiro que a gente tem, que é família, que é Uhum. laço, Valores, relacionamento, valores, diálogo, presença. presença. É, E é uma lista aí que é verdade, é uma lista que o dinheiro não compra. Não né? Você compra. pode ter todo o dinheiro do mundo, mas assim, essa harmonia, esse gostar de querer, de estar presente, o dinheiro não compra, né, gente? Sim. Então é essencial que a gente possa ensinar isso para os nossos filhos. Sim. Né? E fica aqui o vídeo, né, para chegar a mais gente. Vamos compartilhar aí, galera. Passa isso pra gente, porque é o que a gente quer levar. O básico, o simples. Seja simples, entenda a sua vida, faça de forma diferente, de forma mais simples, que os resultados eles vão ser muito maiores do que você imagina. Sim. Andresa, eu acho que aqui a gente não trouxe só uma amiga, a gente trouxe uma parceira, Rende. porque esse assunto Rende. rende. E tem muita coisa pra gente falar ainda. E o Porque quanto vai de ficar- conhecimento a gente acaba tendo, né, de tantas outras pessoas que passaram aqui e hoje fica um grande aprendizado. E Que a aplicar, palavra- né, na nossa Pra vida. mim, eu acho que a palavra-chave aí é seja presente e dê atenção. Sim, com certeza. Deixa, se você puder, manda uma mensagem aí pros pais, pras crianças, pros idosos, motivacional, para que elas mudem a sua vida, mudem o seu modo de pensar. E agradeço aqui a sua presença. Deixa o endereço do seu Da escritório, clínica, do telefone. porque a galera pode procurar, porque é sensacional. A O que ela entrega vai passou ser- aqui, tenho certeza que vai ajudar muita gente. E isso. procurar ajuda é Assim, sempre bom, né? eu acho que você falou essa palavra e eu vou começar com ela, né? Assim, procurem ajuda, não é vergonha, né? Vergonha é a gente estar com uma questão e não conseguir resolver e ficar preso, achar que a gente já sabe tudo. Eu acho que todo mundo pode sempre aprender algo, né? Então, eu como mãe não estava bem, fui aprender, eu como profissional quero sempre aprender mais. Eu acho que essa busca por aprender, a gente não se colocar no patamar de eu sou a mãe, eu sou o pai, eu já sei tudo e tá ok. Então, acho que a gente sempre pode aprender. E claro, com respeito, né? Acho que o respeito, ele ensina tudo pra gente. À medida em que eu respeito Fundamental. todas as pessoas, inclusive as crianças, que ela tem um pensar, ela tem uma forma de agir, a gente pode aprender também com essa criança, a gente pode buscar soluções
e construir um mundo melhor, né? Eu acredito muito nisso. Eu tenho um programa online para os pais que quiserem, né? Um programa online aí, 7 dias, é um programa curtinho. Você pode cada dia fazer uma aula para aprender exatamente isso. Putz, como você falou, Andresa, eu não sei por onde começar, achei legal o assunto, preciso melhorar, quero fazer essa mudança, como é que faz? Então, eu tenho um programa online, entra lá no meu site, consegue acessar na minha rede social também e conhecer, né, gente, novas ferramentas para construir um mundo mais respeitoso e gentil, que é o que eu acredito. Ela vai passar para mim todos esses dados, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para ter acesso. A gente vai colocar no nosso Instagram, vai marcar ela para vocês terem todo esse conteúdo aí e acompanhar e agendar e melhorar a sua vida, porque vai ser bom para todo mundo. Andresa, muito obrigado, gente. hein? Obrigado mesmo, Foi um prazer. Obrigadão. Foi imensurável aqui o aprendizado e o prazer de ter você aqui com a gente. E vamos ficando por aqui. Então, galera, não se esqueça, Igor, faz aquela gracinha. Não tem jeito, né? Curte, compartilha, fala pros amigos. Quem gosta, quem não gosta, quem também não quiser, compartilha tudo e ajuda os pretinhos, vambora. E Black School, obrigado. Nossa, vai ser nossa parceira. Sempre que a gente precisar, vamos chamar eu cobrando ela aqui sem convidar. Vamos, Obrigado, Andresa. Obrigada, Valeu. gente.